um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, graças a Deus, uma tarde gostosa, né? Inverno chegando, né? Fazer o quê? Vou dar um recadinho, né? Dar um recadinho. Falar do aniversário de pessoas amigas, né? Pessoas muito queridas, agora no dia 9 de maio. Nilda Soares, esposa de Dr. Glaidon, Valésia Fuli, que vai fazer 90 anos, e o escritor Hamilton Werneck, professor, escritor, palestrante, ele é tudo. Hamilton é uma pessoa muito querida. Hamilton, casado com minha amiga Marta. Parabéns para vocês, que vocês possam curtir bastante esse dia. E vou aproveitar, né, para parabenizar todas as mães agora no seu dia, no domingo. E eu acho que agora já vou apresentar meu convidado, que ele gosta de falar, tem tanta coisa para ele falar. Quero agradecer a todos que estão participando do meu documentário. Quero agradecer a todos, o prefeito que mandou fechar a rua, todos vocês, muito obrigada, hein? Então vou apresentar o meu convidado, que ele gosta de falar, eu também. Vinícius Cavalcante, sua formação é doutor? A minha formação é de administração. Sim, pois Comecei história, comunicação. Pois tem que falar, você pode complementar que eu te interrompi. Mas a minha formação é administração, é de gestão na área de segurança. Pois eu não deixei nem ele falar, cumprimentar vocês, né, poxa. Né, Vinícius? Pode cumprimentar mesmo, atrasadinho, pode. Queria cumprimentar a todos os que nos assistem, tá? E dizer do meu prazer, que é sempre poder estar aqui com a dona Marli. Tá? Já não é a primeira vez que eu venho, então, poxa, mas toda vez que eu venho é uma experiência excepcionalmente agradável, franca, alegre. É um bate-papo bem descontraído, né? Não chega nem a ser uma entrevista, né? É um bate-papo, isso que é bom. Ô Vinícius, você, vou chamar de você, lógico, você é novo, jovem ainda. Puxa vida, obrigado. Você é presidente do Conselho Comunitário, né? Eu hoje presido o Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo, né? Eu vim para cá, os amigos quando eu vim para cá, para Nova Friburgo, os amigos que eu já tinha, alguns alunos que foram meus alunos no Rio e tal, me convidaram para comparecer às reuniões do Conselho. E aí a gente começou a se integrar e tal, e nos convidaram para presidir. E eu estou lá já agora entrando no meu segundo ano como presidente do nosso conselho e tentando fazer algumas coisas que eu acredito sejam úteis em prol da segurança da população aqui em Nova Friburgo. Que coisa boa. Inclusive você trouxe uma revista muito bonita, né? Segurança em Defesa, né? Olha só que linda. Papel bom, hein? Poxa. Não, a Segurança e Defesa é uma revista de 40 anos. Né? É uma revista que tem 40 anos de circulação, de circulação ininterrupta nas bancas. Ela versa muito mais até sobre defesa, forças armadas e assuntos militares do que segurança
segurança pública propriamente dita. Sim. Mas eu sou o editor de segurança da Segurança e Defesa, né? As matérias de segurança normalmente ou são assinadas por mim ou são indicadas por mim. Então, nesse número que eu trouxe para a senhora, a gente tem um artigo que fala sobre a segurança do cidadão. E a ideia é trazer, vamos dizer assim, conselhos úteis que sirvam para nós aqui em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, as pessoas normalmente não se precaveem em questões de segurança porque elas não estão acostumadas àquela prática, aquele histórico de delitos que a gente encontra hoje nos grandes centros, nas outras cidades do nosso próprio estado, da nossa unidade de federação no Rio de Janeiro. Então, todas essas coisas que para os moradores de outros centros seriam coisas que saltam aos olhos, para a gente aqui é uma novidade. Então as pessoas não se precaveem, e porque elas não se precaveem, elas se tornam alvos muito fáceis dessa criminalidade. Então a ideia do artigo, a senhora vai ter oportunidade de ler depois, a ideia do artigo é a gente avisar, explicar para as pessoas que segurança não é uma coisa que ela vai poder terceirizar totalmente. É uma coisa que, por mais que ela não seja uma profissional da área, ela acaba tendo que se preocupar com isso, porque ela vai ter isso o tempo todo como uma realidade, como uma necessidade. O que a gente pensa, na minha cabeça, Friburgo é um paraíso, não tem nada. Ando de noite sozinho, 9, 10, 11 horas da noite. Você que vai me explicar agora, a mim para o povo. Olha só, nós temos em Nova Friburgo índices de violência e de criminalidade que nós não temos em outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Tá? A gente aqui tem uma força de segurança pública, polícia militar, polícia civil, que são excepcionalmente comprometidas com a segurança do cidadão. Trabalham muito e trabalham bem, para que essa realidade que assola o resto do estado não chegue aqui. Pois é. Mas isso não depende, dona Marli, só do trabalho da polícia. Não. Como é que eles vão saber? Isso também depende da colaboração, do suporte, do extremo apoio da população. Nós precisamos, por exemplo, olha só, em outros lugares do país, a participação das guardas municipais como polícias municipais, polícias metropolitanas, é uma realidade. Mas nós, aqui em Nova Friburgo, temos uma guarda municipal que é profundamente largada, postergada, relaxada, desprestigiada. A guarda? A guarda civil metropolitana daqui de Nova Friburgo. Outros lugares onde a guarda é pequena e com um efetivo tão diminuto quanto a nossa guarda, a senhora tem verdadeiras polícias na rua. Cidades como, por exemplo, Uberaba, Uberlândia, só para citar os dois exemplos que me vêm à mente agora. Tá? E aqui em Friburgo, a guarda do mesmo tamanho não tem recursos, não tem equipamento, é destrenada. Desculpe, eu não estou aqui para fazer uma queixa política ou um ataque a uma postura política, mas não considerar a guarda uma força de segurança metropolitana é um absurdo. Desperdiçar a guarda é um absurdo. Não utilizarmos a guarda, por exemplo, no policiamento dos grandes eventos que a gente faz aqui em Friburgo, para mim é um absurdo. Não investir dinheiro no treinamento, na qualificação e no equipamento, para mim é um absurdo. E a gente não pode dizer que, não, mas nós fazemos o melhor para a segurança, que é investir, por exemplo, no programa do PROES, que paga policiais para trabalharem nas horas vagas. Sim, isso é muito bom. Sim, isso é importante. Sim, isso é excepcionalmente complementar.
mas a gente não pode deixar de alocar recursos do município no corpo de policiamento metropolitano do município, que conta com servidores concursados do município. Então é isso que eu refuto e acho que a gente, ainda em Friburgo, faz errado. Então tem que resolver esse problema. Entendeu? Mas o que eu vim para conversar com a senhora propriamente, né, é para falar da iniciativa da segunda edição do nosso curso. Nós fizemos, há coisa de 1 ano e pouco, um curso de segurança para tentar ensinar para as pessoas, notadamente jovens, mulheres e idosos, que são aqueles, vamos dizer, aqueles tipos de público mais focados, né, nas ações da criminalidade. Né? A criminalidade tem idosos, jovens e mulheres como alvos prioritários. Então a nossa ideia é o que a gente pode ensinar para as pessoas para tornar as pessoas alvos menos fáceis dessa criminalidade. Ontem nós tivemos a aula inaugural, foi o oficial responsável pelo planejamento de operações do batalhão e um delegado da 151ª, né, foi o capitão Garcia e o doutor Yuri. Eles foram lá para falar de como o cidadão comum, pode se posicionar de forma a se precaver e a colaborar com as forças de segurança. Ontem nós tivemos isso. A partir de amanhã começam as nossas aulas muito mais objetivas sobre segurança, começam com instruções que eu vou dar, depois o Walter vai dar, depois o Eduardo vai falar sobre segurança eletrônica, que é a especialidade dele, e por último a doutora Deviane Garcia, da própria ordem, né? Deviane vai falar sobre tirar dúvidas das pessoas acerca de questões legais, da defesa, da legítima defesa, da defesa patrimonial, enfim. Então, o nosso curso começou agora, a gente já teve uma quantidade de inscrições, muito menos pessoas, infelizmente, apareceram, mas a gente tem certeza de que a partir da aula de amanhã teremos mais gente. Mas a ideia nossa é instruir as pessoas, tornar as pessoas mais espertas. A ideia não é pegar uma pessoa de idade, uma senhora ou um senhor, como a gente tem lá, e transformá-los em experts em segurança. Não é esse o caso. Mas, a partir da exibição de exemplos e dos comentários que a gente provoca, que o próprio curso suscita, a gente vai fazer com que as pessoas se liguem e, notadamente, saiam de lá mais espertas. Mais espertas. Entendeu? A minha amiga fala que eu vivo assim no mundo da Cinderela, que eu não vejo nada. Não, mas Nova Friburgo, graças a Deus, tem esse tipo de clima, tem esse tipo de, como diz, para usar uma gíria dos meus filhos, né? Tem esse tipo de vibe. Né? O que é vibe? Tranquilo. Não, eu acho que é vibração. Deve né? ser. Então, Nova Friburgo tem isso. Mas olha, o Rio de Janeiro dos anos 60 e 70 também era assim. Tá? Angra dos Reis, há menos de 20 anos, também era assim. Eu peguei 80 lá. Hã? Eu peguei o Rio de Janeiro, anos 80, que eu trabalhei lá. Pois não era essa coisa, não? Não, Era. nos anos 80, quando eu ainda não tinha carro, que eu comecei a dirigir em 82, mas quando eu ainda não tinha carro, a gente voltava às vezes andando da Zona Sul para pegar o ônibus na Praça 15. Víamos andando pelo aterro de madrugada, tocando violão, musiquinhas de fogueira, batendo papo. Isso hoje é impensável. Você andava ali na orla, em Copacabana, andava até 10 horas da noite. Pois é.
Saía, às vezes, do People, do Jazz Mania a pé, ia andando até Copacabana, até o Meridian, olhando para ontem, brincando, conversando. Só que isso hoje é impensável. Não pode. A gente não sabe nem, não tem mais segurança em lugar nenhum, né? Eu não sei se a senhora quiser, depois eu lhe mando a fotografia, até para que a senhora possa exibir, fazer uma inserção no programa, mas nós temos uma situação hoje no Rio de que diversos edifícios estão sendo concitados a pagar proteção para a criminalidade. É um absurdo, né? Fala sério, né? Pois é, mas isso é o que está acontecendo. E a minha preocupação, e aí não é a minha neurose, mas eu sou um profissional de segurança desde 1984. Então, poxa, já tenho algum tempo, como a gente costuma dizer no Rio, algum tempo de praia, né? Afora cursos, estágios, qualificações, cursos no estrangeiro, intercâmbio com forças de segurança do mundo inteiro. Então, eu sei que a gente, lamentavelmente, não faz tudo o que poderia fazer para evitar essas situações. E olha que eu não estou querendo simplificar as coisas, não, porque sei que problemas complexos como esse que nós enfrentamos hoje não vão depender de soluções fáceis, soluções simples. Mas a gente não faz tudo o que pode fazer. E aí nós temos que ter uma preocupação, irmanar toda essa população bacana, ordeira, gentil, respeitadora de Friburgo, para que ela se preocupe com segurança e para que ela ajude a tornar essa área o mais blindada possível às ações da violência do crime. Segurança é uma coisa que é muito importante e é a atividade fim de militares, policiais, guardas municipais, vigilantes privados, policiais federais, rodoviários, ferroviários. Claro, isso é inegável, mas segurança não é só eles que fazem. Segurança eles proporcionam por dever de ofício, mas segurança é interesse de todo mundo, é preocupação de todo mundo. E é aí que a gente quer fazer com que as pessoas comecem a se ligar em coisas que, lamentavelmente, em Friburgo, elas não se preocupam, mas deveriam se preocupar. É assim, a gente deixa a portaria aberta, portão aberto. Mudou, né? Friburgo mudou. Confiar apenas na aparência das pessoas. Pô, isso não é uma boa solução do ponto de vista prevencionista e para evitar o problema. Então a gente tem que estar ligado nisso. E essa é que é a preocupação. Porque na realidade ninguém conhece ninguém, né? E às vezes até quem a gente conhece nos decepciona com o passar dos anos. O que mais a gente vê, até gente. Os que a gente conhece, de repente descobrimos que eles não são aquilo que se pintaram para nós. Não vou nem falar, mas do ponto de vista político, é o que a gente mais se apercebe hoje em dia. Marido e mulher, quantos homens matando as mulheres, assim, que juraram tanto amor, tanta coisa, né? Pega uma faca, esfaqueia a mulher, bota fogo, pronto, joga pra lá. A realidade da violência contra a mulher, a realidade das agressões físicas e a realidade do feminicídio em Nova Friburgo é algo que não pode ser descartado. Né? Infelizmente. Então eu vivo meu mundo de Cinderela. E não queria ser eu a pessoa que vai vir aqui ser tão bem recebida para dizer para a senhora que isso não é bem assim, mas não é não. Eu tenho uma amiga que fala, Marli, acorda, que mundo que você vive? Eu vivo no mesmo mundo. Não, por favor, em momento algum se trata de perpetuar uma neurose, de infundir um temor infundado nas pessoas, alarmá-las contra coisas que não são o caso de acontecer ou não são risco, mas as pessoas não podem relaxar a ponto
de terceirizar integralmente a sua segurança. Isso não pode acontecer. O primeiro responsável e o primeiro beneficiário de que as coisas funcionem bem somos nós próprios. Então a gente tem que levar isso em consideração. É sério, né? Ah, outra coisa, você estava falando, esse curso começa quando? O curso começou. Já a começou. A aula inaugural do curso foi ontem. Mas amanhã nós vamos começar objetivamente as disciplinas de prevenção, de segurança física de instalações, de segurança eletrônica. E a ideia é essa, é aquilo que falei para a senhora. Nós vamos passar dicas, nós vamos dar uma série de... Não vamos conseguir passar os vídeos, mas nós vamos entregar para as pessoas canais do YouTube, como o canal que a senhora tem. Um canal do YouTube onde a senhora vai ver vídeos sobre segurança. E a senhora vai ver lá segurança residencial, como se processou um assalto que a criminalidade usou da boa-fé do porteiro. Então a gente juntou tudo isso e a gente vai passar para as pessoas. E na medida do interesse das pessoas, com certeza, elas vão ter oportunidade de olhar lá e ver. E qual o local desse curso? Vai ser no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Na OAB? Aquele auditório bom, com ar-condicionado, cafezinho. A ideia é termos bastante pessoas lá e a ideia é que as pessoas possam sair de lá muito mais ligadas na sua autoproteção, na proteção dos seus entes queridos, na proteção das suas residências, dos seus negócios, do que elas, né? Porque, olha só, a senhora tem a sua atividade profissional, a sua atividade laboral que a senhora exerceu, que a senhora conhece, mas segurança não é a sua praia. Ah, pois é. Entendeu? Então, eu não quero que a senhora vá aprender a desarmar bomba terrorista. Tá? Eu fui participar de treinamento de explosivos e de terrorismo na Grã-Bretanha, na Colômbia, mas essa não é a praia da senhora e nem precisa ser. Essa é a praia dos técnicos, mas a senhora tem que ser capaz de desconfiar de alguma coisa que... olha só, aquele pacote ali que foi aparentemente esquecido, esse pacote, num dia como hoje, numa grande concentração de pessoas, isso tem que ser, a senhora viu quem estava? Não. Então, peraí, ninguém bota a mão não, chama o policial. É lógico. Então, essa, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Essa gíria, essa malandragem que a gente quer passar. Não essa do antiterrorismo, mas a malandragem do quem aqui nunca teve essa banquinha de camelô? Quem é esse camelô? Quem é esse cara que está parado aqui? Ele olha todo mundo que entra e que sai. Chama a polícia, pede para a polícia abordar para identificar. Que de repente pode não ser uma banca de camelô, pode ser apenas uma cobertura para uma vigilância da criminalidade para um golpe que se vai aplicar. Exatamente. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ensinar para as pessoas, senão elas não vão saber. Que a malandragem está muito grande, né? Pois é. Eles parecem que só vivem em torno disso, na cabeça deles é só isso, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, que um velho mestre que eu tive, que infelizmente já não está mais entre nós, ele dizia que a atividade do criminoso é essa. A atividade do criminoso é pensar em escolher o nosso ponto vulnerável, o nosso ponto fraco, para explorar e para obter a sua vantagem, o seu sucesso. A sua vantagem pode ser tirar da senhora alguma coisa sem que a senhora se aperceba.
levar alguma vantagem, induzir a senhora ao erro em alguma coisa, em algum negócio. Então, olha só, eles estão permanentemente ligados para tentar descobrir um erro, uma falha ou uma vulnerabilidade, uma fraqueza. Então nós precisamos ensinar para as pessoas de bem que elas não podem, vamos dizer assim, se iludir ou proceder como se essa realidade não pudesse acontecer com elas. E esse curso é pago? Não, senhora, é inteiramente gratuito, como ele deve ser. E quanto tempo? Nós vamos até o dia 20. É um espaço... nós somos por terças e quintas, 2 horas. Sei. Terças e quintas, 2 horas. Terças e quintas, 2 horas. Quantos dias? Agora nós teremos mais 1, 2, 3, 4 dias. Não é muita coisa. Infelizmente, sim, mas... gostaria até de ter mais tempo, mas olha só, não é um curso para formar profissionais de segurança. Para alertar. É um curso para alertar pessoas que não são da atividade de segurança, que não têm segurança como sua capacitação técnica, mas que precisam de segurança, precisam conhecer até para melhorar a segurança dos seus ambientes, dos seus familiares, a sua própria. Essa é a ideia. Não, isso eu acho importante, esse curso. E, olha só, segurança privada. A senhora vai contratar um guarda-costas, um segurança para ficar na portaria do seu prédio, um segurança para ficar na entrada da sua loja, do seu negócio. Isso aí é negócio. Mas no nosso caso, no caso do Conselho Comunitário de Segurança, não, é um serviço social. A gente está aqui para trazer um serviço social nosso para a população de Nova Friburgo. E por isso tem que ser de graça. E hoje, você sabe, é um perigo até botar alguém dentro da casa da gente, sem referência, sem nada, né? Como uma empregada, uma faxineira, qualquer tipo de pessoa botando na casa da gente. É um perigo. E isso é uma das coisas que a gente enfoca e que a gente aconselha no âmbito do curso. No segunda, acho que vai ser na nossa terceira aula. Sim. Fala sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Porque a pessoa dentro da casa da gente sabe tudo, vê tudo, e aí? E amanhã ou depois essa pessoa pode se tornar o melhor amigo do seu maior inimigo. Pois é. É assim. Hoje a gente tem problema com tudo, né? Sim, verdade. Antigamente não, qualquer pessoa, tô precisando trabalhar, tem uma... Dona a gente botava Marli, dentro de casa e a pronto. vida toda eu trabalhei com segurança pessoal. Guarda-costas, e sobretudo segurança de autoridades. Escrevi livros sobre segurança de autoridade. O pessoal na Presidência da República está lá estudando no meu livro. Os seguranças da presidência estão lá estudando no meu livro. Mas a vida toda, uma coisa que eu sempre tive alguns mestres, os quais respeito muito, e dos quais eu sinto muita saudade deles, né? Porque a maioria deles já não está mais entre nós. Mas eles costumavam dizer, um deles costumava dizer para a gente que a gente tem que se preocupar com todo mundo que tenha acesso à intimidade daqueles que nós estamos protegendo. Porque eles veem tudo, eles sabem tudo e em determinado momento eles podem se tornar os melhores amigos dos inimigos do nosso protegido. E aí eles vão ter sempre informações privilegiadas. Sabem tudo, chega em casa, comenta com a família, não é isso? Sim. E aquilo vai sabendo da vida da pessoa toda, a né? maldade não é a senhora não comentar com a família. A maldade é a família não perceber que certas informações não possam ser compartilhadas com quem não é da família. Exatamente, eu acho que sim. Então isso... Família é família. Como a gente vai ensinar isso? Como é que a gente vai esperar isso de uma pessoa
de excepcional boa-fé e boa índole de uma cidade que, mesmo grande, ainda é pequena como Nova Friburgo. A gente precisa ensinar elas. E aí nós temos uma metodologia que as pessoas, durante muito tempo, riram, né? Eu tinha o hábito, enquanto no meu trabalho, de recortar jornais. Recebíamos todos os jornais e recebíamos até alguns jornais do exterior, que chegavam com 1 ou 2 dias de atraso, e eu os recortava todos e guardava o recorte. Porque quando tínhamos que fazer uma apresentação, quando tínhamos que dar uma aula, quando tínhamos que fazer alguma coisa, transformávamos aquilo em transparência. Naquela época ainda era transparência, para projetar a transparência para o pessoal. E aí eu mostrava o seguinte: eu falar para a senhora, eu confio porque o Vinícius, marido da Cristiana, terapeuta que eu conheço, pessoas que de boa índole, muito obrigado. Mas a senhora vai dizer assim, eu confio, ele está falando, mas quando eu mostrar para a senhora um recorte de um periódico que versa exatamente sobre isso que eu estou falando, e a senhora puder ver que algumas pessoas passaram por infortúnios, sofreram violências, lamentavelmente em alguns casos até morreram por causa disso, as pessoas aí se acautelam. Então, o papel, vamos dizer assim, o papel comprobatório do jornal é muito legal como peça de convencimento. E aí a gente vai levar para as pessoas a manchete do jornal que corrobora, que confirma exatamente aquilo que eu estou falando. E isso é muito mais dinâmico e ajuda as pessoas a se convencerem e as pessoas vamos dizer assim, a modificarem suas ações. Realmente. Olha, nós estamos vivendo assim, um mundo muito complicado. Tudo, a gente vive, né, tem que vir atento a tudo. Sim, olha só. E a má notícia, que eu já trouxe até algumas, né? Mas a má notícia que eu vou dar é que é daí para pior. Não, mas a realidade... A má notícia que eu vou dar é que é daí para pior. Pois veio avisar que nosso horário já terminou. Sem problemas. Eu vou mandar para a senhora, para o seu zap, o texto em PDF desse artigo que está publicado na revista que eu estou lhe presenteando, porque eu sei que a senhora tem espectadores, a senhora tem aquele círculo de pessoas para quem a senhora manda mensagem, como manda para minha esposa. Então, a senhora vai ter oportunidade até de nos fazer uma gentileza, que é difundir o texto. São 5 páginas de revista, né, mas com ilustrações. Então, difundir esse texto entre as pessoas do círculo da senhora, que é muito importante. Então tá bom. Não, pode mandar assim, vou mandar um abraço para o aniversariante dessa semana, que um grande amigo é o vereador Cláudio Leandro, que aniversariou, e eu estive com ele, na hora eu esqueci. Cláudio, um grande abraço, desculpa, viu? Mas que Deus te proteja, que você continue essa pessoa maravilhosa, amiga que você é, tá bom? Pode despedir dos nossos telespectadores. Eu queria primeiro agradecer a senhora a oportunidade de mais uma vez estar aqui para falar dessa coisa que não é tão agradável, não é? Eu, por exemplo, mas é um alerta, né? Sim, mas eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz enquanto garoto novo foi trabalhar em rádio, e na rádio a gente tinha um programa sobre música instrumental, sobre bossa nova, que é uma coisa muito mais legal do que estar aqui falando sobre a perspectiva da violência, da arma de fogo. Mas é válido. Né? Mas gostaria muito de estar veiculando outras coisas. Quem sabe na próxima você fala de outras coisas também. É lógico. Mas o que penso aqui, o que eu agradeço é a oportunidade da gente estar passando para as pessoas uma coisa que normalmente a gente não tem oportunidade de dizer. E que eu gostaria de poder contar mais com as pessoas. O curso é de graça, o cafezinho é de graça. Pois no centro da cidade. No centro da cidade, num lugar onde todo mundo conhece, num ambiente confortável, que é o auditório da Ordem dos Advogados, um ambiente confortável e agradável.
Então eu gostaria de poder estar com os senhores, ter mais gente lá, porque essa é a segunda edição, com certeza faremos uma terceira ou uma quarta, mas isso não adianta de nada se as pessoas não prestigiarem, se as pessoas não forem, se as pessoas não reconhecerem o valor. Porque a gente não está ali para buscar candidatura a vereador, a candidatura a deputado, candidatura a... Não, nada disso. A gente está ali para tentar levar o melhor das nossas qualificações para os cidadãos de Nova Friburgo. Muito obrigado. Obrigado, dona Maria. Não, obrigada, Vinícius. Quando você quiser, é só me avisar. Tenho o maior prazer em recebê-lo. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo muito grande e parabéns a todas as mães nesse domingo agora. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix.